508 anos, né, da Reforma Protestante, e nós gostaríamos de falar um pouco sobre essa herança que nós recebemos pela graça de Deus. 2 Timóteo 3,16. 16, 17, né? Vamos ler juntos. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mais uma vez o verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Graças a Deus. Vou pedir a nossa irmã Cleusa que nos dirija a Deus em oração. Amém, amém. Queridos, todo verdadeiro cristão convertido de fato a Jesus Cristo, eu falo verdadeiro cristão porque tem aquilo que é só de nome, né? O Brasil é considerado um país cristão, mas a grande maioria só carrega o nome, não é de fato de verdade. Mas todo verdadeiro cristão, ele tem uma herança maravilhosa. Primeiramente, a herança que recebemos é em Cristo Jesus, né? Somos cordeiros com Cristo da herança de Deus em Cristo Jesus. Mas podemos dizer também que o cristão em Cristo Jesus, discípulo de Cristo, através da Reforma Protestante também, ele veio entender melhor essa herança que tem em Cristo, e nós recebemos então uma grande herança, vamos dizer assim, um grande entendimento dessa herança. Eu não sei se vocês têm noção. Às vezes eu acho que a maioria, muitos cristãos não tem noção, né? De muitas coisas que você usufrui hoje faz parte dessa herança da Reforma Protestante que já aconteceu há muitos anos atrás, né? O marco da Reforma é 31 de outubro de 1517. Vários anos já se passaram e nós somos herdeiros dessa herança. Por exemplo, antes da Reforma Protestante não existia esse culto como não existia escola bíblica dominical. Não existia Bíblia. Você sabe a Bíblia que você tem na sua mão? A Bíblia só tinha em grego, né, no hebraico. A Bíblia, você sabe, escrita no Antigo Testamento é escrito no original em hebraico e no Novo Testamento em grego. E também depois foi traduzida para o latim, só, conhecida como a Vulgata, né? E a missa era feita em latim e a maioria das pessoas não entendiam nada do que se dizia ali. Mas era assim. Depois da Reforma Protestante, que a Bíblia passou a ser traduzida, e no nosso caso, por exemplo, em português, né? Você já teve a curiosidade de examinar quando que foi feita essa tradução da Bíblia em português? Se você pesquisar na internet, você vai ver. Vou ler aqui para os irmãos a tradução da Bíblia por João Ferreira de Almeida, que foi publicada em etapas, primeiro o Novo Testamento, em 1681. E depois a Bíblia completa foi publicada em duas partes, 2 volumes, em 1753. A primeira edição consolidada da Bíblia completa em um único volume foi em 1819. Né? Interessante que a tradução foi concluída em 1673, mas somente publicada em 1681. Hoje nós temos a facilidade, computador, que ajuda muito
Mas na época não tinha nada disso, né? Mesmo que tendo já, graças a Deus, a prensa, né? Que foi inventada por Gutenberg, isso ajudou, de fato, onde que a Bíblia sendo traduzida por várias línguas, o alemão, o inglês, o espanhol, o português, fosse então colocada na mão das pessoas, né? Então, nós não, hoje, se o culto fosse naquela época, hoje não tivesse a reforma protestante, nós estaríamos aqui sem Bíblia nas nossas mãos, seria feito em latim, e era assim. Não tinha os cânticos, como nós cantamos aqui, né? Não tinha nada disso. Só os padres cantavam o canto gregoriano, e era assim. Então, sem falar que uma grande herança também, né, que nós recebemos, foram os escritos dos reformadores, os livros, como as Institutas de João Calvino, expondo a teologia bíblica, e a tradução das obras de João Calvino também, comentando os livros da Bíblia. O único livro que João Calvino não comentou foi o livro do Apocalipse, né? Então, você tem aí muitos livros ajudando a entender a palavra de Deus, de Gênesis, né, até o Apocalipse. Depois, outros vieram também fazendo os comentários bíblicos, né, explicando a palavra de Deus. E isso é uma herança que muitos ainda não têm usufruído. Alguém aqui conhece, já teve nas suas mãos um comentário bíblico do livro de Isaías, por exemplo, do livro dos Salmos, escrito por João Calvino, que foi traduzido para nós, em português também. Nós temos essa bênção, né? E assim, irmãos, eu queria falar hoje aqui também sobre os 5 solas e também as doutrinas da graça, né? 5 pontos da doutrina da graça. Ver se você tem já entendido isso e se você já conhece e biblicamente o que você sabe sobre essa herança sua. Primeiramente falando sobre os 5 solas. O que é isso, pastor? 5 solas vem do latim, né? Somente. Sola, somente. Então, sola gratia, sola scriptura, sola fide, sola Christus e sola Deo gloria. Essa é em latim. Então, no português, para nós, somente a Escritura, somente a graça, somente a Deus toda a glória, somente Cristo e somente a fé. Olhando então para esse primeiro sola, primeiro somente, né? Esses são pilares, porque na Reforma Protestante, os reformadores colocaram esses pontos como pilares para que a igreja voltasse para a palavra de Deus. A intenção não era criar uma nova igreja, era reformar a igreja, mas foram expulsos e excomungados, né, pelo Papa. E aí então, esses 5 pontos, esses 5 pilares, foram pregados para a igreja no desejo de que a igreja voltasse à centralidade das Escrituras, da doutrina bíblica. Por exemplo, somente a Escritura. Onde é que nós temos que somente a Bíblia é a palavra de Deus? O texto que nós acabamos de ler, né? 2 Timóteo 3,16, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. O problema é que as seitas, né, pegam a Bíblia e colocam algum outro livro ou a tradição da igreja como sendo também
tendo o mesmo peso que a palavra de Deus. Aí é um problema, e os reformadores e nós precisamos combater isso ainda hoje, né? Dizendo, não, só a Bíblia é suficiente, não precisa não tem outro livro inspirado, não tem outra palavra de homem, né, que seja inspirado por Deus. Nós temos apenas a Bíblia como os 66 livros de Gênesis e Apocalipse como sendo inspirados por Deus. O que podemos ter então são comentários bíblicos de homens comentando, explicando, mas esses não são inspirados. E a tradição também da igreja não é inspirado por Deus. O que é inspirado por Deus? Somente a Escritura. Somente a Escritura. E isso é fundamental, esse entendimento, porque se as pessoas tomam outra coisa como sua regra de fé e prática, né, e não se atentam unicamente para a palavra de Deus, isso então gera a facilidade de cair em muitos enganos. Nós temos visto, infelizmente, nos nossos dias, né, muitos seguindo falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, porque estão pregando aquilo que a Bíblia não ensina, né? Como assim, pastor? Está pregando que a Bíblia não ensina? Pois é. E as pessoas, na preguiça de não ler a Bíblia, se tornam presas fáceis, né? Se tornam patinho para serem enganados por esses homens fraudulentos, né? E então, tenha isso como algo fundamental para a sua vida. Somente a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Somente a Escritura. Se o padre falou alguma coisa, se o pastor falou alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, você é obrigado a atender, a obedecer? Não. A sua regra de fé e prática é a palavra de Deus, as Escrituras. Se alguém que está ensinando está falando de acordo com a Bíblia, ótimo. Aí sim. Se não, você e eu não temos nenhuma obrigação de atender, né? E é interessante que nós vemos isso na igreja, no livro de Atos, né? Quando Paulo pregava e tinha uma determinada igreja que foi conferir, que é a igreja de Bereia, na cidade de Bereia, né? Foi conferir se o que Paulo estava pregando, abre lá em Atos 17, estava de acordo com os escritos bíblicos, né? Não é porque Paulo está pregando, e a hora que é o apóstolo Paulo. Não é porque o apóstolo Paulo está falando que eu vou baixar a cabeça. Ah, então tá bom. Então é isso? Não, eles foram conferir na Bíblia, na Escritura. No caso, as Escrituras do Antigo Testamento na época, né? Para ver se realmente aquilo que Paulo dizia estava de acordo com a Bíblia. Olha aí, Atos 17, versículo 10. Achou? Atos 17, verso 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, cidade de Bereia, né? Ali chegando dirigiram à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Mais, podemos dizer, na tradução de nobres aqui, pessoas cuidadosos, né? Me ajudem aí com a tradução de nobre, para você entender esse nobre. Zelosos, né?
Por quê? Pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, eles não receberam simplesmente e pronto, não, Paulo está falando, ou o pastor está falando, então já pode assinar embaixo que está certo. Não, eles foram examinar, receber a palavra com avidez, examinando as Escrituras para ver se de fato estava de acordo com a palavra de Deus. Você, quando escuta uma mensagem, você examina para ver se está de acordo? Ou pelo menos talvez você, na sua mente, né, você já é um conhecedor das Escrituras, da doutrina bíblica, você já vai examinando, né? Você já vai examinando se está de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Quando a gente ouve e não examina, nós corremos o risco de estar comendo comida estragada. Porque nós estamos nos alimentando, a sua alma está se alimentando. Alguém aqui já comeu comida estragada? Já? Eu já. Eu acho que todo mundo já teve essa, mesmo sem saber, né? Já teve essa triste experiência. E aí, como é que foi? Como é que você se sentiu? Sentiu bem? Ficou beleza? Ou teve uma ânsia, teve um desarranjo no intestino, vontade de vomitar, passou mal? Aconteceu com você? Né? Então é isso que acontece quando nós também comemos comida estragada espiritualmente falando, né? Quando você ouve e não examina aquilo que você vai bagunça a sua mente, o seu coração, você fica, veja o que tem acontecido com muitas pessoas. Elas estão desorientadas, em vez de estar orientadas conforme a Bíblia, elas estão desorientadas, continuam mais perdidas ainda. Meu Deus do céu, isso é sério. Ao invés de entrar luz, elas continuam nas trevas. Então, os reformadores, né? A reforma protestante veio trazer esse pilar, esse fundamento como fundamental. Somente a Escritura é inspirada por Deus e merece o nosso respeito, é a nossa única regra de fé e prática. Se os homens disserem que estiver de acordo com a Bíblia, ótimo. Se não estiver de acordo com a Bíblia, não rejeita, não aceita. Outro fundamento da reforma protestante também, outro pilar, foi somente a fé. Vamos falar de dois aqui, né? Somente a fé e somente a graça, que nós vamos encontrar no versículo lá de Efésios. Vamos lá? Efésios, capítulo 2, versículo de número 8 e 9. Somente a graça, somente a fé. Somente a fé, resumindo, vamos dizer que a salvação é pela fé, não pelas obras. Certo? Salvação é pela fé. Então, somente. Fé em quem? Fé em si mesmo? Fé no pastor? Fé no padre? Fé na religião? Fé naquilo que você faz? Não. Fé na obra de Cristo. Fé tão somente em Cristo. Não é pelas suas obras, mas pela fé. E pela graça, somente a fé, somente a graça. Ou seja, não é por méritos. A graça é um favor que você recebe, eu e você recebemos, sem merecer. Isso é graça. Se você merece, já não é mais graça, é mérito. E a salvação é tão somente pela fé e pela graça. Onde é que está escrito isso? A gente não, né? Veja que a gente tem que examinar, né? Então, Efésios 2,
versículo 8 e 9. Vamos ler juntos? Quem começa aí para a gente? Porque pela graça, salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem. Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. A fé que você tem, não é você que está produzindo, ela vem de Deus. A salvação vem de Deus, não é você que pela sua inteligência, capacidade, esperteza, não, eu vou alcançar a salvação. Não, é pela fé, que é um dom de Deus, que é um presente de Deus, é pela graça, pelos méritos de Cristo Jesus. Talvez você pergunte, onde é que fica então as boas obras, pastor? Onde é que fica? Para que as boas obras então? As boas obras nós fazemos porque já fomos salvos e não para ser salvos. Você percebe a diferença? Tem pessoas fazendo boas obras para alcançar a salvação. Vai conseguir? Nunca. Porque as nossas obras são imperfeitas. A obra que Deus aceita para a salvação tem que ser perfeita. E tem que ser o pagamento com a morte, com a vida. E foi isso que Cristo fez. A obra de Cristo foi perfeita lá na cruz, pagando os meus e os seus pecados, por todo aquele que nele crê como Senhor e Salvador. Então, essa obra não salva, a obra de Jesus Cristo. A minha, a sua obra, salva não. Então, para que as boas obras? Nós fazemos como gratidão, como obediência a Deus, em gratidão por aquilo que Cristo fez. Por isso que o versículo 10 vai dizer, que Deus nos preparou, depois de convertidos, para viver em boas obras. E não pense boas obras só como caridade. Boas obras é toda a nossa vida, porque nós saímos do viver de más obras para boas obras. A nossa vida como um todo, Nós estamos vivendo em boas obras, boas atitudes, bons pensamentos, bons sentimentos, e temos que lutar contra as más obras também, para que a gente não viva no pecado. Então, esse é outro pilar, 2 pilares aí fundamentais na Reforma Protestante. Salvação somente pela fé e pela graça. Muitas pessoas, ainda hoje, por não entenderem isso, estão aflitos, sem paz, porque estão tentando alcançar a salvação pelos seus esforços. Martim Lutero tentou fazer isso. Muitas indulgências que ele fazia, e penitências, e pelejando, e quanto mais aflito, mais sem paz ele se sentia, até que lendo no texto de Romanos, o livro de Romanos, no grego, ele achou onde está escrito lá, Romanos 1,16. Romanos 1, 16 e 17, Por visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Não é pelas obras, é pela fé em Cristo. Aí ele encontrou paz. Aí a luz entrou e ele encontrou paz. Talvez você vai ler algum texto também, dizer, mas está aqui, está vendo que a gente tem que fazer o nosso esforço? Não estou dizendo que nós temos que, vamos deixar de nos esforçar e de buscar, porque ao mesmo tempo que a salvação é pela fé, as obras é que vão mostrar que de fato a minha fé é verdadeira. Onde é que está escrito isso? No livro de Tiago. A fé sem obras é morta. Mas não é as suas obras que vai te salvar, mas as suas boas obras evidenciam a sua fé.
Quanto é que essa questão do esforço, devemos nos esforçar, né? Abra a sua Bíblia lá, em Lucas capítulo de número 13. Lucas capítulo de número 13. Lucas capítulo de número 13, verso de número 22. Lucas 13, 22. Lucas 13, 22. Todo mundo achou? Lucas 13, 22 diz: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos. Olha aí, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa estiver levantado e fechada a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebimos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, todos os que praticais o pecado. Então, esse homem faz essa pergunta: quantos vão ser salvos? São poucos. E Jesus falou: não fica preocupado se é pouco, se é muito. Preocupe em se esforçar por entrar pela porta estreita. Então, tem a questão do esforço, mas o esforço para buscar a Cristo, que pode me salvar. O meu esforço não me salva, mas eu preciso me esforçar para buscar aquele que pode me salvar, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele sim, não é eu que vou me salvar, é Cristo que me salva. Então, quando eu deposito a minha fé nele, eu estou colocando nele a minha confiança, né? E é interessante aqui, esse texto traz um alerta muito grande, porque tem pessoas que, pelo fato de ele achar que está perto da porta, Jesus diz: olha, se esforce por entrar pela porta da salvação. Se esforce por entrar, não é para ficar perto da porta. Tem muitos que estão lá perto da porta, não entra, mas tá bom, estamos aqui, qualquer coisa a gente entra, né? Não, vou ficar por aqui, né? Estou pertinho da porta mesmo, mas aí de repente a porta fecha. Ah, Senhor, abre a porta, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos que praticais o pecado. Não, Senhor, mas o Senhor comia e bebia nas nossas... A gente estava ali nas festas, a gente estava, né? Eles estavam acostumados, eram amigos do povo de Deus, estavam acostumados com as coisas religiosas, mas não entraram. Isso é um alerta para nós. Não basta estar familiarizado com as coisas da igreja e não tomar uma decisão, um compromisso de entrar na porta da salvação. Amém? Como que a gente entra na porta? Quando como Jesus falou, né? Aquele que confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quando que a gente faz isso publicamente diante de Deus, diante da igreja? No meu batismo, né? Na minha profissão de fé, eu estou fazendo isso diante de Deus, esse compromisso. Estou entrando pela porta, uma aliança com Deus, que se revela ao participar da Santa Ceia. E sempre na ceia, o que nós ouvimos? Esta é a aliança, meu sangue, aliança com cada um dos filhos de Deus. Amém? Então, já vimos 3 pilares aqui, né? Primeiro, somente a Escritura, somente a fé, independente das obras, que não é pelas obras,
Mas as obras vai manifestar que a minha fé é verdadeira ou não, né? Se for más obras, então somente a graça, não por méritos humanos, mas pela graça. E somente Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Onde é que está escrito isso, pastor? Você sabe me dizer onde que aponta? Aliás, de Gênesis e Apocalipse aponta para Jesus, mas tem alguns textos que vai mostrar que é somente Jesus Cristo que salva, não tem outro nome, né? Vamos começar com João 14:6, que você já sabe de cor? Quem sabe de cor João 14:6? Muito bem. Vamos falar com Alex? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem vários caminhos, várias verdades, várias vidas, só tem um caminho que leva ao Pai. A verdade que nos livra do engano, das mentiras do mundo e do nosso próprio coração de pecador. Ele é a vida, que nos dá a vida eterna. E ele diz claramente, né? Vocês pode tentar também, vocês podem também por outros, né? Que vai te ajudar também a chegar ao Pai. Não, ele diz, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. A não ser por mim. Vamos ver também Atos 4:12. Então, se tiver alguém dizendo que tem outro mediador que pode interceder por nós, cuidado, que a Bíblia é clara em afirmar que somente Cristo, esse é outro pilar da reforma, somente Cristo e mais ninguém. Olha o que diz Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não existe outro nome, só existe um nome pelo qual podemos ser salvos. Que nome? Jesus. Você já parou para pensar por que nós terminamos as nossas orações dizendo em nome de Jesus? Amém? Porque somente através do nome dele que as nossas orações podem ser ouvidas. Então, por que a gente vai fazer a oração para qualquer outro ou outra, em nome de algum santo ou até mesmo anjo? Jesus ensinou, tudo que vocês pedirem em meu nome, né? Onde é que está escrito isso, pastor? Você tem que conferir. Você tem que conferir na sua Bíblia. Porque será que o pastor está falando o que é certo mesmo, né? Vamos lá em João 14, verso 14. Facinho de você lembrar. João 14:14. A referência bíblica, né? O endereço. João 14:14. João 14:14. Vamos ver se está de acordo, se é no nome de Jesus mesmo, ou se a gente pode colocar algum nome, né? Vamos ver se está aqui, João 14:14. O que está escrito aí? Se pedirdes alguma coisa no nome do pastor Davi Francisco, eu farei. Tá certo? Li errado? Não, o que é isso? Então vou ler novamente. Se pedires alguma coisa em nome do Alex Oliveira, agora sim, agora é certeza. Se pedires alguma coisa em nome do Papa Francisco, também não, né? Nome de Maria, nome de Pedro. Todos esses, né, nós amamos. Mas o nome deles não pode atender as nossas orações diante de Deus. Então, em nome de quem?
Jesus falando, se pedirdes alguma coisa em meu nome de Cristo, eu farei. Então nós oramos em nome de Jesus. Então somente Cristo, né? Somente Cristo. Agora vamos lá em Timóteo, 1 Timóteo, mais aí no final da sua Bíblia. 1 Timóteo 2, aliás, 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Está lá na Bíblia, é só você conferir, né? O pastor, se alguém falar alguma coisa que não tiver na Bíblia, você não tem a obrigação de aceitar. Mas se está na palavra de Deus, então aí é contigo, você e Deus, né? 1 Timóteo 2,5 fala, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, está claro que é só Cristo, né? Esse é outro pilar da reforma protestante, outra base que eles, né, buscaram para que a igreja se reformasse. Vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar somente pela fé, somente pela graça, somente Cristo, vamos voltar, é isso que a Bíblia diz. Mas o que aconteceu? Uns foram mortos, outros foram expulsos, outros foram excomungados, e não se aceitou, e as seitas estão aí, né? Ainda continuam rejeitando. Aliás, o marco da Reforma Protestante, em 1517, né? Mas antes já vinha também, depois também, lutando pela reforma, né? E 31 de outubro de 1517, mas depois, em 1546, foi feito a Contra-Reforma, um movimento na cidade de Trento, chamado Contra-Reforma, né? A igreja se reuniu com o clero para rechaçar esses princípios, não foram aceitos. E aí fizeram o que é chamado de Contra-Reforma, 1546, está lá na história, é só você ler. 1546, Concílio de Trento. E aí foi quando acrescentou, então, 7 livros a mais, que não estão no Novo Testamento, estão no Velho Testamento. Né? Porque por isso que você vai encontrar na Bíblia Católica 7 livros a mais, né? Que é considerados pela Igreja Evangélica como apócrifos, ou seja, não inspirados, porque a Bíblia já estava completa, já estava pronta, mas resolveram acrescentar, então, mais 7 livros, né? E a Bíblia é clara em Apocalipse que a gente não deve acrescentar nada à palavra de Deus. E quinto e último pilar da Reforma Protestante é somente a Deus toda a glória. Somente Deus. Nem homem algum, nem mulher alguma é digno de receber glória. Somente Deus. Toda a glória de Deus. Vamos ver aqui na palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 11, versículo de número 36, é até uma canção, né, que nós cantamos também. Quem pode ler para nós esse versículo? Romanos 11, 36. Lê bem alto para nós. Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele e por meio dele e a ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória. Somente a ele.
Somente Deus é digno de toda glória. Esse é outro pilar da reforma protestante, né? Porque foram se conferindo muitas honras e muita glória a pessoas e a imagens e a tanta coisa, né, que os reformadores vão dizer, não, só Deus é digno de toda a glória, ninguém mais. Vamos ver lá em Isaías capítulo 42, versículo de número 8. Esse texto também é muito claro, né, em afirmar que só Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é só dele. Isaías 42, versículo 8. Diz a palavra de Deus: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, a minha glória, diz Deus, né, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. E os reformadores, então, colocaram isso. Olha, nós temos que dar glória somente a Deus. Nenhum homem é digno de receber glória, somente Deus. Amém, queridos? Então, cuidado, hein? Nós temos que tomar cuidado, não só, às vezes a gente acha que os erros são na Igreja Católica Romana, mas a Igreja Evangélica, cuidado com essa idolatria a pastor, a cantor, a apóstolo, qualquer coisa que você colocar como antes de Deus, né? Jesus fala assim, se alguém amar pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, bens, mais do que a mim, não é digno de mim. Então ele é o único que nós devemos adorar e buscar e amar acima de tudo, né? Acima de tudo. Porque somente Cristo fez por nós o que ninguém fez. O que Jesus fez por você? Morreu em uma cruz para pagar os seus pecados. Ninguém mais fez isso. Somente Ele. Sofreu o inferno lá na cruz, a condenação, a ira, o juízo que eu e que você como pecador merecia. Porque o salário do pecado é a morte. É isso que nós merecemos como pecadores. Mas para que a gente não viesse a morrer a morte eterna, mas tivéssemos a vida eterna, Cristo assumiu o nosso lugar, dando a sua vida para pagar a nossa dívida, do nosso pecado. Então, somente Ele é digno, né? De toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. E eu vou só citar aqui outros cinco, depois você pode estudar, nosso tempo já está acabando. Mas depois você pode estudar sobre os 5 pontos da graça, né? Das doutrinas da graça, né? Nós falamos aqui de graça, então os 5 pontos das doutrinas da graça, que depois chamados como 5 pontos do calvinismo, que é depravação total, ou seja, o homem é pecador, não meio pecador, é totalmente pecador, depravação total. A gente pode falar mais sobre uma outra oportunidade. A eleição incondicional, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para a salvação. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus quem escolheu você. Jesus disse, não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi vocês. E está lá em João capítulo 15, né? Depois vem a expiação limitada. O que é expiação limitada? Cristo morre pela sua igreja.
para pagar o pecado da sua igreja, né? Então ele não morre para pagar os pecados do mundo inteiro. Ele poderia salvar o mundo inteiro, mas ele morre para pagar os pecados da igreja. Porque uma vez que Cristo morre na cruz, ele está pagando a nossa dívida. E uma vez que ele pagou, aqueles pelos quais ele pagou serão salvos. Porque foram escolhidos, eleitos de Deus. E aí, em sequência, vem a graça irresistível, né? O Espírito Santo convertendo o meu e o seu coração. Porque a gente está morto no pecado. Se não for Deus nos dar vida, Ele vos deu vida estando vós mortos nos seus delitos e pecados. Ele nos deu vida, Ele nos converteu, Ele nos chamou como chama Lázaro. Lembra de Lázaro? Lá da tumba, né? Está lá morto e Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Sobre a palavra de Jesus que Lázaro ressuscita. Assim também, pelo Espírito Santo, Deus ressuscita esse morto pecador que sou eu, espiritualmente falando, dando vida, essa graça irresistível chamando a vida, regenerando o meu coração, tirando o coração de carne ou de pedra e me dando um coração de carne, fazendo o transplante espiritual, né? Graça irresistível. E por fim, a perseverança dos santos. Uma vez salvo, para sempre salvo. Né? Então, é Deus quem nos garante a salvação. Não é eu, não é você que vai garantir. É Ele que fez toda essa obra que começa em Deus, continua em Deus, termina em Deus, para que nós tenhamos a segurança da nossa salvação. Por isso, no primeiro ponto, que é a depravação total, vai cair por terra um engano que muitas pessoas ainda têm sobre o chamado livre-arbítrio. O ser humano não tem livre-arbítrio. Tinha antes do pecado. Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Né? Eles poderiam escolher entre o bem e o mal. Mas a partir do pecado, um escravo tem livre-arbítrio? Ele se tornou escravo do pecado. João 8,34. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Então ele se tornou escravo. O livre-arbítrio, como diz Lutero, né? O livre-arbítrio hoje do pecador é como o livre-arbítrio do urubu. Se você falar para o urubu assim, diante de duas opções, uma comida maravilhosa que você faz, né? As irmãs fazem aquela comida maravilhosa, e de um lado você colocar uma carniça na frente do urubu e falar para o urubu, escolhe o urubu. Ele vai para a comida maravilhosa, deliciosa, ou vai para a carniça? Ele vai para a carniça, porque a natureza dele é comer carniça. Assim é eu e você. Nós não escolhemos Deus, nós escolhemos o pecado. Então acabou o livre-arbítrio. O que a gente tem hoje? Uma livre-argência. Você pode escolher as coisas, como o que comer, o que vestir, o que comprar, o que vender. Você tem essa livre-argência. Mas com relação à salvação, eu e você não escolhemos Deus. Nós estamos escravos, nós precisamos ser libertados. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí sim. Aí sim. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho e a verdade, disse Jesus, e a vida, né? Amém? Então, essa é a sua herança, meu querido, minha querida, meu amado em Cristo Jesus. Aprofunde nisso. Essas doutrinas maravilhosas da graça de Deus. Vamos orar? E você tem uma herança aí na sua Bíblia. Valorize a Bíblia que você tem. Homens morreram para que você tivesse a Bíblia traduzida nas suas mãos. E pela graça de Deus chegou às nossas mãos. Valorize a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta herança bendita que temos em Cristo Jesus. E pela reforma protestante que veio trazer à tona essas verdades tão maravilhosas. Que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo.
Abençoa, Deus, cada pessoa aqui presente, onde quer que chegue, ó Deus, esta mensagem que o Senhor derrama da tua graça sobre cada coração, convertendo, salvando, libertando, santificando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.